A Revolução Cubana foi e é inspiração para gerações. E no último dia 11 de julho, as manifestações na ilha reacenderam debates. Bem-vindos ao Giro Internacional, seu programa quinzenal internacional de esquerda diário. Hoje vamos explorar as origens, contradições e como defender as conquistas da Revolução Cubana. Laura Cissa está de volta. Qual era o projeto dos Estados Unidos para a ilha, Laura? E aí, Marie? Pois é, na Guerra da Independência de Cuba, os Estados Unidos, com o objetivo de controlar a indústria açucareira e o comércio na ilha, enviou tropas e navios contra a Espanha. Essa ação foi decisiva para a derrota do colonialismo espanhol, mas também iniciou o domínio do nascente imperialismo sobre a ilha. Cuba então se torna um território assombrado pelo poder militar norte-americano com a Emenda Platt, que dá direito de intervenção constitucional dos Estados Unidos nos assuntos internos pela preservação da independência cubana e defesa da proteção da vida, propriedade e liberdade individual. A Revolução Cubana começou como um processo de libertação da subordinação histórica da ilha aos Estados Unidos, indo além da derrubada da ditadura do Fulgêncio Batista. A base de Guantánamo, reconhecida mundialmente pelas violações de direitos humanos, é a expressão gritante dessa submissão. O domínio se manteve até as vésperas da Revolução, quando as empresas dos Estados Unidos possuíam o controle de 90% das minas, 100% das refinarias de petróleo, 90% das fazendas de gado e 40% da indústria do açúcar, depois bastiões da Revolução. Cuba também era colônia de férias de empresários, mafiosos e celebridades estadunidenses, enquanto a população vivia na miséria e morria de fome. Isso gerou ódio e desprezo popular, que fez com que se desenvolvesse uma grande tradição de luta, que é silenciada pelo domínio burocrático que se desenvolveu na ilha após o triunfo do movimento 26 de julho e de Fidel Castro em 59. Os trabalhadores rurais e operários de Cuba participaram das lutas de independência e nos anos 30 realizaram uma insurreição que, apesar de derrotada, derrubou a ditadura de Gerardo Machado e revogou formalmente a Emenda Platt. Contra a ditadura pró-Yankee do Fulgêncio Batista, fizeram fortes greves gerais, sendo a Guerra Açucareira de 1955 a mais importante. Porém, diferente do que se pensa, os líderes que faziam parte do movimento 26 de julho, ou 26M, liderado por Fidel Castro, defendiam um programa democrático burguês. É fundamental entender quais circunstâncias do processo revolucionário nos levaram a ir além. Os defensores do castrismo se opõem a essa caracterização de Fidel Castro e do 26M. Mas a oposição à ditadura, apoiada pelos Estados Unidos, era policlassista, ou seja, incluía, além de estudantes, operários e camponeses, também políticos liberais. É nessa oposição que surge Fidel Castro, um jovem advogado e membro do Partido Ortodoxo que se torna conhecido após o assalto do quartel de Moncada em 1953. O lema desse partido era "Vergonha contra dinheiro" e o seu símbolo uma vassoura. Era um programa de honestidade na gestão pública. Em 58, o M26, cujo objetivo era a restituição da Constituição de 40 e limitar as pretensões estadunidenses, firma o Pacto de Caracas com as forças de oposição. O objetivo era instaurar a normalidade mediante a queda de Batista, com canalização por via da Constituição. Era defendido o castigo aos culpados da ditadura, ordem, paz, liberdade, progresso econômico, social e a soberania nacional. Também continha um pedido aos Estados Unidos para cessar toda ajuda bélica a Batista. Bom, com essas concepções do movimento dirigido por Fidel, qual foi a dinâmica que permitiu ir além, frente à burguesia, à revolução, a contragolpe, como diz Che? Quando a Revolução triunfou, o M26 ainda propunha a instalação de um governo provisório, sem membros da ditadura, eleições e restauração da Constituição de 1940, a não ingerência de outros países nos assuntos internos e uma tímida reforma agrária. No entanto, a Revolução se radicalizou com a pressão das massas, dos trabalhadores, camponeses e estudantes, que continuaram se mobilizando e avançando em conquistas populares, como a expropriação da burguesia e dos latifundiários, um plano de habitação, saúde, educação de qualidade e a nacionalização do comércio exterior. Os guerrilheiros de Sierra Maestra conduziram, junto ao movimento de massas, um golpe mortal às forças armadas do regime de Batista, nas batalhas de Vias e de Santa Clara. O exército burguês foi derrotado, ficando como única força armada o exército rebelde,
que ia adquirindo o caráter de uma milícia de operários e camponeses. Frente à tentativa de invasão dos Estados Unidos na Baía dos Portos, em abril de 1961, 1 milhão de operários e camponeses se armaram em defesa da Revolução. Foi essa situação excepcional de oposição violenta ao imperialismo que desde então leva a cabo um embargo econômico criminoso, de derrota das forças armadas burguesas e de mobilização revolucionária de operários e camponeses que empurrou o governo revolucionário a tomar medidas de defesa da Revolução, que lhe deram um caráter socialista. Agora, o marxismo exige uma definição de classe dos movimentos políticos, para o qual tem em conta, centralmente, sua direção e sua política. Você volta nisso, Laura? Sim, o M26 é filho de uma tradição da pequena burguesia cubana radicalizada, que se remonta à experiência de José Martí, do guiterismo e da Jovem Cuba, uma organização nacionalista de esquerda que nos anos 30 praticou a luta armada contra Batista. Uma tradição que se expressa na tendência da pequena burguesia de evitar um conflito com o Estado mediante a busca da insurreição de massas. Com a chegada ao poder por uma insurreição plebeia de operários e camponeses, foi preciso romper com a burguesia para levar adiante seu programa democrático, de repartição das terras e conquista da independência nacional. Essa dinâmica se relaciona com a teoria da Revolução Permanente de Leon Trotsky. Ao contrário das concepções stalinistas, não existe uma etapa que separe as tarefas democrático-burguesas, como a independência nacional e a reforma agrária, das tarefas socialistas. Na época imperialista, a burguesia abandonou esse que foi o seu programa contra o feudalismo e só as massas proletárias podem concretizá-lo. Mas isso só com a combinação com as tarefas socialistas. É isso que explica que nas condições particulares do pós-guerra, as direções pequeno-burguesas e stalinistas tenham ido muito além do que queriam, expropriando a burguesia e não se limitando à revolução democrático-burguesa que defendiam. E faziam isso para não perder o controle das massas. E foi o que aconteceu no caso cubano. O castrismo teve que tomar medidas socialistas para defender a revolução dos ataques do imperialismo. Porém, fez isso guiado por variações da estratégia de guerra popular prolongada, onde a libertação nacional é dirigida por líderes dos partidos exército de base camponesa. Assim como em outras revoluções do século XX, essa direção de origem pequeno-burguesa toma medidas além do que almejava no início. Ainda assim, as medidas revolucionárias, como a expropriação da burguesia e medidas de planificação econômica, são feitas burocraticamente, em uma lógica bonapartista, em detrimento da auto-organização democrática dos trabalhadores e dos camponeses, como base do novo Estado operário e de um partido revolucionário da vanguarda dos trabalhadores. Por esse motivo, o Estado operário cubano teve uma origem deformada desde seus primeiros dias. A política do castrismo, depois da mobilização revolucionária que aniquilou os gusanos na Playa Girón, foi a de controlar o movimento de massas e de estreitar a aliança com os stalinistas locais e da União Soviética, e levará a um regime repressivo que perseguiu opositores políticos e homossexuais em nome da imposição de uma moral burguesa e patriarcal, como Stalin havia feito na União Soviética. Os sindicatos foram colocados sob a liderança de Lázaro Peña, que vinha do stalinista PSP, ainda contra o rechaço dos operários que haviam votado massivamente no M26 contra os stalinistas, que em 1940 eram parte da coalizão do Batista e tiveram 2 ministros no seu governo. Em 62, o caráter autoritário do regime se aprofunda. O Fidel ordena a dissolução de todas as tendências revolucionárias dentro do Partido Unido da Revolução Socialista, que em 65 se transforma no Partido Comunista de Cuba. Os trotskistas cubanos são detidos a partir de 62 e em 65 a sua organização, o POR, é obrigada a se dissolver. O Fidel se opôs à Revolução de Nicarágua, dizendo que não poderia ser uma nova Cuba, assim como apoiou a repressão à Primavera de Praga na Tchecoslováquia em 68, como parte de impedir a expansão internacional da Revolução. Para muitos, o guevarismo constituiu uma alternativa revolucionária ao castrismo, porque se opôs à influência da União Soviética na política econômica, ao realismo socialista e à coexistência pacífica com o imperialismo. Che Guevara, em certa ocasião, até percebeu a falta de mecanismos democráticos que pudessem acentuar a participação das massas na economia e na política. Mas apesar dessa postura crítica, seguia defendendo o bonapartismo guerrilheiro e o Partido Único.
Laura, a ausência de instituições de democracia diretas às massas operárias e camponesas, como foram os soviets na Revolução Russa, e todo tipo de experiências relacionadas em outros processos, com assembleias de representantes a partir da base das fábricas e locais de trabalho, que se coordenassem no nível territorial, regional e nacional, foi uma debilidade central, impedindo que a massa adquirisse um caráter de um verdadeiro poder revolucionário socialista. Isso foi produto da política da direção cubana no movimento operário, da falta de democracia sindical e da elaboração de planos econômicos por cima, típico das matizes stalinistas, que com repressão e vigilância passam medidas para que as bases aprovem o que já foi determinado pelos dirigentes. Esses organismos de auto-organização de tipo soviético, ausentes em Cuba, são os organismos mais democráticos e eficazes para que cada luta possa superar as burocracias e vencer. Mas são também parte integrante da estratégia marxista, tanto na preparação da tomada do poder pelos trabalhadores, quanto na construção de um Estado operário. Pois é através dessa democracia proletária e popular que é possível estabelecer realmente a planificação econômica. Sem partido revolucionário, é impossível as revoluções triunfarem, mesmo onde surgirem organismos de tipo soviético, como na Alemanha em 1918, na Bolívia em 52 ou no Irã em 79, entre outros casos. A Revolução Russa provou essa lição pela positiva, e a inexistência de um partido revolucionário em Cuba à cabeça das mobilizações influenciou decisivamente no destino desse processo. Como dizia o Lenin em 1905, Partido Revolucionário e Soviet se integram e atuam em comum. Mesmo onde foi possível tomar o poder sem organismos de auto-organização e partidos revolucionários, a ausência desses fatores marcou o caráter desses estados operários, que nasceram deformados burocraticamente e atuaram nos processos revolucionários no sentido de contê-los, bloqueando a dinâmica expansiva da Revolução Internacional e depois sendo a principal força para a restauração do capitalismo na esmagadora maioria dos estados operários degenerados e deformados. Mas ainda restam conquistas da Revolução Cubana a serem defendidas, contra o imperialismo e a burocracia restauracionista do PC cubano. Sem dúvida, e como contou Cláudia Sinatti em entrevista imperdível com André Barbieri no Ideias de Esquerda Internacional nessa última semana, o ponto fundante da defesa contemporânea de Cuba está no rechaço ao bloqueio econômico, que chega a 60 anos. Foi imposto por Kennedy após a tentativa fracassada de invasão da Baía dos Porcos e a crise dos mísseis. É medida de extorsão imperialista. Durante o governo de Obama, a Casa Branca promoveu uma política de degelo com Cuba, com acenos e promessas não cumpridas, como o fim de Guantánamo, por considerar que a linha dura falhou e que a melhor tática era a cooptação, combinada à boa vontade demonstrada por Raul Castro e o Partido Comunista de Cuba. Isso foi revertido por Donald Trump, que reforçou o bloqueio, impôs novas sanções financeiras e devolveu a Cuba à lista do terrorismo internacional. As raízes da atual crise cubana combinam o bloqueio econômico e as consequências da adoção de um modelo vietnamita pelo regime cubano, ou seja, medidas de abertura econômica mantendo o monopólio político estatal do Partido Comunista Cubano, principalmente com as várias reformas da Lei de Investimento Estrangeiro, que facilitam a entrada do capital imperialista, enquanto as Forças Armadas se transformam quase em uma sociedade anônima, que administra uma holding das principais empresas de turismo, lojas de moedas, entre outros. O governo de Díaz-Canel está aprofundando esse discurso pró-capitalista, que foi referendado no 8º Congresso do Partido Comunista Cubano em abril desse ano, com a unificação monetária que desvalorizou o peso cubano em 2.400%. A inflação pode chegar a 900% até o final do ano, além da escassez de bens de consumo básicos e a decisão do governo de suspender temporariamente os depósitos em dólares nos bancos, que são essenciais para a compra de bens. As consequências disso deram as caras no 11 de julho, com manifestações em Havana e diversas cidades de Cuba. A combinação do descontentamento com a escassez provocada pela crise econômica impostas pelos Estados Unidos e a gestão questionável, impopular e ineficiente da pandemia por parte da burocracia estatal, além da crise na Venezuela, que é a principal parceira comercial cubana, foram a combinação de fatores que causaram as manifestações.
Para Biden, os Estados Unidos, os setores mais reacionários do exílio cubano em Miami e seus aliados na ilha, e para a direita latino-americana, trata-se de uma rebelião contra a ditadura comunista, que manipulam em favor da restauração capitalista. Já para o governo cubano, os que se mobilizaram são contra-revolucionários encorajados e financiados pelo imperialismo norte-americano. Sem dúvida, a direita pró-americana participou das mobilizações. Mas inclusive um dos editores do blog Comunistas, o Frank Hernández Garcia, foi preso nos protestos, junto de diversos ativistas de esquerda e LGBTs. A grande maioria dos manifestantes e dos protestos não estava ligada a organizações contra-revolucionárias. E por isso mesmo é escandalosa a posição de setores populistas latino-americanos que oscilam entre o apoio acrítico à burocracia restauracionista, como a UP e o PCB aqui no Brasil, e os que, como o PSTU, consideram que a restauração já é um processo acabado e que, portanto, se trata de lutar contra uma ditadura capitalista. A gente indica a edição de 20 de julho do programa O Brasil Não É para Amadores, do Esquerda Diário, para um debate mais aprofundado. É sobre isso, Lau. Consideramos fundamental a defesa intransigente de cada uma das conquistas da Revolução Cubana, que implica necessariamente a compreensão desta como uma necessidade de combate ao imperialismo de toda a América Latina, assim como o combate à burocracia castrista. Bom, encerramos esse Giro Internacional. Se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem o vídeo e não esqueçam de se somarem à comunidade do Esquerda Diário e contribuir financeiramente para seguirmos colocando a luta de classes do Brasil e do mundo na sua mão.